Hello class, welcome to the English class. Hoje nós vamos conversar sobre um roteiro de como a gente vai fazer a leitura e interpretação de texto, tá bom? Quando a gente está em sala de aula, eu vou conduzindo vocês passo a passo. Agora eu vou dar um roteirinho para que vocês possam fazer isso em casa, tá bom? Procurem usar esse roteiro sempre que vocês tiverem que abordar algum tipo de texto, seja na tarefa, no homework, seja na atividade de sala, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer, então a primeira coisa aqui, então vamos botar aqui, roteiro. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar para o texto. Parece meio óbvio, mas muitas vezes a pessoa não para olhar, explorar tudo o que tem na página. Então, eu vou observar o texto, correr os olhos sobre o texto. Isso vai me ajudar a me preparar para a leitura. Então, observar. Quando a gente observa o texto, a gente tem que prestar atenção nas imagens que acompanham o texto, no título, algumas palavras que chamam a atenção, tá bom? Então, observar. Ok. Então, à medida que eu faço isso, que eu observo o texto, eu posso começar a pensar, poxa, qual será o assunto desse texto? Que tipo de texto é esse? É uma história? É um texto expositivo? É um texto argumentativo? Dá para perceber. É um diálogo? É uma carta? Então, eu preciso perceber que tipo de texto é e tentar imaginar o assunto do texto, beleza? Então, olha, vocês vão olhar o texto, observar, pensar. Puxa, é esse o assunto e tal. Quando eu mais ou menos souber o assunto do texto, eu preciso pensar. O que eu já sei sobre esse assunto? Ou o que há para se saber sobre esse assunto? O que será que vai ter no texto que eu posso ler no texto e observar? Que tipo de informação que eu posso encontrar no texto? Bacana? Quando a gente está lendo um texto maior, a gente pode usar uma outra técnica que a gente chama de skimming. Skim the text. Então, essa técnica vai me ajudar agora a saber exatamente sobre o que é o texto. Como é que eu faço isso? Eu leio, se for um texto grande de vários parágrafos, eu posso ler a primeira frase de cada parágrafo. Por quê? Porque a primeira frase de um parágrafo, normalmente, ela introduz o assunto daquele parágrafo. Do mesmo jeito que o primeiro parágrafo funciona como uma introdução para o texto todo, a primeira frase de um parágrafo funciona também para introduzir o assunto daquele parágrafo. Então, se eu ler a primeira frase de cada parágrafo, eu vou ter uma noção de como esse assunto está se desenvolvendo. Eu vou saber exatamente do que se trata. Mas eu não estou propriamente lendo o texto, vocês perceberam? Então tá. Depois que eu fizer isso, eu acho interessante, se for uma atividade de leitura e compreensão que tenha perguntas a respeito. Então eu vou ler as perguntas. Bacana. Eu li as perguntas, eu vou comparar isso com a informação que eu já tinha ali do texto. Eu não li o primeiro parágrafo de cada um. Primeira coisa, eu já mais ou menos vou saber onde encontrar cada uma das respostas. E segundo, eu vou ter mais ou menos uma confirmação, porque às vezes a gente tem uma noção
a partir do que está lendo ali, e as perguntas querem outro tipo de informação. Então, se eu for ler as perguntas, eu vou ter uma confirmação do assunto do texto e, ao mesmo tempo, eu vou saber o que vai ser perguntado para mim a respeito dele. Tá ok? Eu li as perguntas, agora eu vou rapidamente tentar encontrar as respostas. Percebam que, por enquanto, eu não falei para ler detidamente o texto. Então, olha, nós observamos, somente olhamos, corremos os olhos, olhamos título, imagem, depois a gente leu só o primeiro parágrafo, assim, correndo os olhos rapidamente sobre o texto e lendo a primeira frase de cada parágrafo. Agora eu li as perguntas eu tenho que ler com atenção. Agora, eu vou procurar no texto o tipo de informação que eu preciso. Então, para cada pergunta, eu vou procurar a informação necessária. Eu vou correr os olhos rapidamente. Por exemplo, se é uma pergunta de quando isso aconteceu? Quando? Eu preciso saber um momento. Então, eu vou procurar datas. Então, um ano, um mês, um horário, alguma coisa que faça esse tipo de referência. Eu vou procurar essa informação. Quando eu encontrar, eu vou ler aquela sentença com cuidado e tentar entender. Será que aqui tem a minha resposta? Então, se eu tiver a resposta, eu já posso ir lá e fazer uma pré-resposta. Para isso, essa técnica eu chamo de scan. Porque, na realidade, eu estou correndo o texto, procurando aquela informação específica, tá bom? Então, eu vou fazer isso com todas as perguntas. Para cada pergunta, eu vou escanear o texto e procurar a resposta específica. Normalmente, as perguntas vêm na ordem em que as informações aparecem no texto, mas pode acontecer de não virem, tá bom? Depois que eu conseguir escanear o texto todo para todas as perguntas, pode ser que algumas eu não tenha encontrado a resposta. Acontece. Eu pulo essa, passo para a próxima, não vou perder tempo morrendo ali, escaneando um monte de coisa. Então, eu pulo para a próxima, escaneio tudo. Quando eu chegar no final, eu já vou ter praticamente todas, se não todas as respostas preenchidas, e daí eu vou ler o texto com atenção. Quando eu leio o texto atentamente, primeiro, eu vou compreender o todo do texto. Eu acho que todas essas técnicas vão me ajudar a ter uma compreensão melhor. Quando eu leio atentamente, eu consigo, porque eu já fiz todas essas outras etapas, inferir significado para aquelas palavras que eu não conheço, e eu posso também conferir as minhas respostas. Será que eu respondi tudo corretamente? Será que eu não deixei alguma coisa faltando? Eu posso complementar as respostas e encontrar as respostas para aquelas perguntas que eu pulei. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Que observem essas 5 etapas da leitura e vocês vão perceber que vocês vão passar a compreender os textos com maior facilidade e vão passar a responder com maior facilidade às perguntas a respeito do texto, tá ok? Então, mãos à obra, peguem aí a nossa atividade e vamos fazer.